Filha prende mãe idosa no sótão por anos, até a revolução que mudou tudo. Era uma frase que parecia saída de um jornal sensacionalista, mas ali, naquela casa encostada na rua principal da Vila Aurora, cada palavra era apenas a superfície de uma história mais funda, feita de tecido, promessas e silêncio. No alto da casa, por detrás de uma pequena janela encardida, uma luz tênue tremia como se piscar fosse uma resistência. Havia o som raso de algo sendo arrastado. De vez em quando, o metal de uma agulha batia num pedaço de madeira. E havia uma voz, pequena, envelhecida, cautelosa, que chamava: Carla. No sótão, o ar guardava memórias. Cheirava a pó e a costura, a retalhos velhos e a casacos desbotados. O mundo lá embaixo seguia seu ritmo de sempre. Carros, vozes, o apito do ônibus. Lá em cima, o tempo parecia outro, lento, feito para contar pontos de costura e para esperar por uma mão que não vinha. Amalia sentava-se numa cama estreita, envolta numa manta surrada que um dia fora camisa de trabalho. O coração batia constante, como se marcasse o compasso de uma máquina de costura. Era ali que ela reconstituía, nos intervalos, o resto da vida. Quando os pensamentos vinham, vinha também uma pequena carta amarrotada, guardada dentro da costura de um avental. A letra era infantil, traços firmes e promessas exageradas. Quando eu crescer, vou cuidar da senhora, mãezinha. Vou te levar comigo para ver o mar. A carta, escrita por uma menininha de mãos enluvadas de lã e risos, tinha o nome Carlinha no canto. Amalia a lia como se cada palavra fosse um fio de ligação, e se perdia nas lembranças daquele tempo em que a casa enchia-se de pano e de vozes, quando a costura trazia sustento e os vizinhos iam buscá-la para remendar as roupas da festa da padaria, do professor, do filho do comerciante. A vida, contudo, havia tomado outros rumos. Havia desgaste, havia contas, havia cansaço que se acumulava nos ombros de quem dá todo o dia. Havia também nomes que não estavam nas cartas. Rogério, por exemplo. E o que era mais difícil de dizer, a transformação lenta da filha que prometera ao mar. Antes de tudo isso se romper, Amalia costumava sentar-se na sala baixa e olhar pela janela enquanto a filha trançava o cabelo para sair. A costureira sabia por instinto o peso dos dias. Ela punha as mãos no joelho de Carla e dizia: Vai, filha, a rua te espera. E a menina saía, com sonhos grandes demais para a casa estreita, prometendo voltar com histórias. Era uma pequena promessa, tal como as muitas que fazem a vida seguir, e Amalia aguardou como quem guarda uma linha segura, para não se perder. Os primeiros sinais foram silenciosos, pequenas faltas que ninguém reparar. Um jantar atrasado, uma visita que não aconteceu, um bilhete sem resposta. Depois vieram as palavras ásperas, as portas que batiam, as expressões mudas. Carla começou a responder ao mundo com uma pressa nova, com uma irritação que consumia a atenção que antes era só dela. A rua da vila ouviu sussurros, como quem não quer se meter no que acha ser uma briga comum. Dona Lúcia, que morava 2 números adiante e cuidava das plantas como quem cuida de um jardim de memórias, viu mudança e fez o que a maioria costuma fazer. Olhou para o outro lado. Na cidade, todo mundo tinha pressa, e há pressas que se parecem com o azar. Carla trabalhou, pegou dias a mais, noites a menos. O frete que antes a sustentava ganhou a figura de Rogério, uma presença carregada de brilho e tensão. Ele entrou na vida de Carla com promessas simples e gestos fáceis. Elogiava o corte novo, oferecia caronas, metia-se nas contas como quem entende do mundo. Com o tempo, sua presença trouxe um tom diferente às conversas. Ele não era um vilão de folhetim. Era um homem com pressa própria, opiniões, uma forma dura de resolver coisas. Onde havia 2, a tensão encontrou espaço. O que não se vê quando olhamos de fora é como os pequenos gestos vão se acumulando até formar um muro. Um empurrão dito com pressa, um insulto que pesa como chumbo, um cala-boca dito com o desespero de quem teme perder o pouco que conquistou. Carla chegou a se esquecer de que era filha e que as palavras tinham lugar. Ela as guardava no bolso e deixava o bolso furar nas horas erradas. Amália, por sua vez, foi sendo empurrada para um canto que o mundo não costuma lembrar. O canto do esquecimento dentro de casa. A tempestade veio numa noite de verão, quando o vento parecia querer arrancar os telhados do bairro.
Raios riscavam o céu e a chuva batia com força no barro das ruas. Rogério voltou tarde, de mãos sujas de trabalho que não explicava, fumando um pouco mais do que de costume. Havia uma discussão. Palavras que se enroscam e que, como uma máquina de costura sem tensão, acabam cortando o tecido da casa. Amália tentou intervir. Só tentou. Não era uma mulher que buscava confrontos. Era alguém acostumada a arrumar remendos. Mas quando uma pessoa, por desespero, atravessa a linha corriqueira da tolerância, as medidas que toma podem não ser somente erradas, podem ser cruéis. Há momentos nos quais o mundo fica pequeno e a mente prefere decisões simplórias. Em meio ao barulho da ventania e ao cheiro forte de álcool no quarto, Carla sentiu-se pequena e invadida. O que seguiria depois foi uma sequência de atos que se encadearam como mãos que puxam uma barra de tecido. Primeiro segurar, depois empurrar, depois isolar. A porta da sala foi trancada uma vez, depois duas. E por fim, quando ninguém mais parecia ter paciência para pacificar, Amália foi levada ao sótão. Foi lá que, numa noite que se estendeu, a casa calou-se de um jeito que só o silêncio sabe fazer. Não foi um plano friamente calculado. Foi um acúmulo de exaustão, medo e confusão. Carla não dizia, vou prender minha mãe. Ela dizia, preciso de um tempo. E talvez, no fundo, pedia socorro de um jeito torto. Ainda assim, há responsabilidade. Há uma linha que não se pode atravessar sem causar dano profundo. Trancar alguém, retirar sua liberdade, é um gesto que deixa marcas invisíveis e perigosas. O sótão, por sua vez, era um quarto de objetos esquecidos, malas com roupas que já não cabiam, caixas de infantaria com brinquedos de épocas antigas, uma máquina de costura parada. A janela era alta, a escada estreita. Amália subiu e desceu tantas vezes, nos seus pensamentos, quanto pontos tinha feito ao longo da vida. No início, procurou ocupar-se como sempre fez, dobrando panos, costurando uma bainha, cantando baixinho. A costura virou ocupação e testemunho. Com trabalho nas mãos, a mente repetia memórias que sustentavam. Festas, o cheiro de bolo aos domingos, as mãos da filha pequenas, a promessa escrita em papel amassado. O que ficou claro, porém, foi o brilho de resistência que Amália não perdeu. Se o corpo se viu limitado, a criatividade encontrou mecanismos. Num tecido velho, ela bordou uma frase curta e direta, com pontos caprichosos. Lembra da promessa. Não era acusação amarga, era um convite de memória. Em outra folha, costurou a data do dia em que a carta for escrita, com letras tortas e um pedaço de linha azul. A frase foi pendurada numa prega do sótão, de onde qualquer luz que entrasse poderia iluminar as letras. Não era um protesto eloquente, era um sinal silencioso de que as histórias que nos sustentam podem reaparecer quando menos se espera. Houve dias em que a pouca comida que chegava era jogada sob a porta. Em outros, a água vinha em garrafas trazidas às pressas. Amália aprendeu a medir a fome pelo som da chave na fechadura. Aprendeu a medir o tempo pelo bater dos sapatos no chão de baixo. O que não se pode descrever com precisão é o que faz o tempo dentro de um lugar onde se espera por coisas que não chegam. É uma tensão contínua, feita de pequenas esperanças e sutis desapontamentos. Ela recostava-se na parede e contava as horas, lembrando-se de quando Carla a embalava com cantigas desafinadas. Às vezes falava alto em voz de canto, para que as palavras fossem ouvidas como algo que resiste ao esquecimento. Longe dali, a vizinhança respirava uma rotina que preferia não se misturar. Uns diziam que ouviam gritos supostamente de briga de casal. Outros justificavam que toda família tem seus problemas. A solidariedade, nesses casos, tem formas frágeis. Encomendas que não chegam, visitas adiadas, perguntas que se tornam desculpas. Dona Lúcia notava a cortina sempre fechada, a voz da mulher anciã que havia sido tão ativa, mas pensava, será intromissão? E por anos, a hesitação da comunidade guardou o segredo daquela casa. Enquanto isso, Carla vivia dias repletos de menções à própria exaustão. Trabalhos noturnos, brigas, a cobrança de manter uma aparência de normalidade. Rogério punha um tom agressivo quando via fragilidade. Era como se cada palavra dura colasse em sua pele. Ela começou a dormir pouco, a andar com olhos fundos, a perder o riso. Amigos antigos notaram, alguns tentaram ajudar, outros se afastaram. Ela justificava o que fazia como medidas necessárias para manter o pouco que havia construído. Dinheiro, segurança, a tal paz que se ilude nas aparências.
Em suas justificativas havia também um rosto de medo. Medo de perder o que achava que conquistara. Medo de ser enxotada ao ponto de não ter para onde ir. É importante dizer que a história não tem heróis absolutos. Não há desculpa fácil para quem priva outro da liberdade. Mas há camadas que explicam sem ordenar perdão. Carla, ao decidir trancar a mãe, pensou em uma lógica própria: segurança doméstica, controle, prevenção de vergonha pública. Não se tratava de uma escolha só de caos, era um nó entre proteção mal entendida e fragilidade mental. E quando a escolha se converteu em rotina, o cárcere ganhou a própria aparência do cotidiano. O que antes fora uma decisão isolada transformou-se em hábito, em silêncio conivente. Portas deixaram-se trancadas por conveniência, por vergonha, por costume. Há pequenas coisas que resistem às prisões. Um dia, Amália encontrou na tralha do sótão um bilhete dobrado, com o perfume que havia sido de Carla quando menina, um cheirinho de talco e de borracha de boneca. A carta infantil que a mãe guardara por anos no avental voltou à sua mão como resgate. Naquele pedaço de papel, a promessa da infância acendia como uma vela. Amália segurou a carta como quem sustenta uma vela contra o vento. Sentou-se e leu as linhas até que as letras se tornaram uma costura interna que lhe impedia de ceder. Ali, deitada no alto da casa, ela fez um trabalho que lhe era possível: transformar a memória em prova. Costurou uma frase num pano e pendurou na parede, para que o mundo, se algum mundo olhasse para cima, pudesse ver que ali havia uma história que não era de vergonha, mas de abandono. Na rua, o entregador Lucas estava começando sua rotina naquela manhã de terça. Jovem e atento, conhecia o bairro como se as ruas fossem uma malha de casas que contavam segredos. Lucas conhecia as rotas, os rostos, sabia o horário em que o padeiro lançava o primeiro pão. Ele trazia encomendas: uma caixa com um relógio, um pacote de roupas compradas por impulso, uma cesta com verduras. As mãos de Lucas eram calejadas pelo trabalho das entregas, mas o rosto mantinha uma curiosidade suave. Nunca lhe passou pela cabeça que, numa manhã igual a tantas, ouviria um som que mudaria a balança de sua vida comum. Ao aproximar-se do número de Amália, Lucas ouviu algo como um sussurro vindo do alto. Primeiro pensou ser o vento num pedaço de plástico preso. Depois, o sussurro ganhou forma de palavras. Carla. O som era frágil, como fio esticado, e Lucas parou. Nunca ouvira nada tão claro de detrás daquela janela em todos os dias que passara ali. Ele olhou para a porta, procurou sinais de vida. Havia sapatos no hall, uma bicicleta encostada no muro e no teto, a luz da janela do sótão acesa como um olho. A casa parecia normal, mas a voz cortara a rotina como agulha no tecido. Lucas bateu. Bateu de novo, mais forte. Ninguém atendeu. Havia um cheiro de comida esquecida, talvez vasilhas na pia, mas a casa guardava, naquele dia, o silêncio pesado de quem pretende esconder. Ele chamou pelo nome na portaria. Carla, está em casa? Nada. Seu instinto o fez girar a caixa que trazia, verificar o endereço pela etiqueta, olhar ao redor. Ao erguer o olhar, percebeu o pano pendurado no sótão, com letras simples que a luz desenhava. Lembra da promessa. O pano balançava tímido com o vento da fresta da janela. Lucas sentiu um choque, uma espécie de clique interno. Aquilo não era só uma casa com uma encomenda. Era um lugar com história. Era um enigma. No fundo, Lucas hesitou. A hesitação tem muitas formas. É medo do intrometimento, vergonha de fazer alarme sem motivo, o receio de acusar sem prova. Mas havia algo no timbre da voz que chegara até ele, um apelo que não era explícito, algo muito próprio de quem pede ajuda de maneira contida. Ele sentiu então que aquele chamado lhe pedia a ação. Aproximou-se da parede, tocou a campainha, tocou a janela do andar térreo. Nada. Quando bateu a última vez, da varanda, uma sombra se moveu por trás das cortinas. Alguém caminhou depressa para apartar-se. A sombra tinha a cabeça baixa e os ombros tensionados, daquele jeito que assume quem carrega segredo. Lucas viu a mulher abrir a porta. Era Carla. Ao vivo ela tinha a mesma postura dura das lembranças, mas havia algo a mais, um sinal de cansaço que não se disfarçava. Os olhos, porém, eram os que mais o impressionaram, uma mistura de ameaça e súplica. Não havia calor na recepção. Carla perguntou o que ele trazia, e quando Lucas mencionou a fresta do sótão e o pano pendurado, ela arregalou os olhos. Quem disse isso?
Perguntou com voz curta. Ele apontou para a janela alta. Ela respirou fundo, disfarçou, e disse que aquilo era coisa de vento, coisa velha. Tentou fechar a porta. Lucas, que trazia no peito uma ideia de que às vezes o mundo exige um gesto simples, pediu que ela ouvisse a voz novamente. Havia algo demais ali para ignorar. O encontro entre os corpos humanos e seus segredos é sempre um ponto de tensão. O ar entre Lucas e Carla ficou pesado, como se um relógio marcasse uma troca importante. Ela tentou retomar o controle. Deu desculpas sobre vizinhos barulhentos, sobre uma visita que passara. Lucas insistiu, num tom que buscava clareza, não acusações. Perguntou se podia olhar para o sótão, se havia alguém por lá. Carla riu, um som cortante. Minha mãe subiu lá às vezes. Está tudo bem. Havia uma ficção pronta, trazida pela urgência de proteger uma intimidade dolorosa. Mas Lucas notou algo que, para muitos, seria detalhe. As mãos de Carla tremiam quando fechou a porta. Tremiam de frio, de medo, de consciência. Ele sabia que havia decisões que a gente toma na vida e depois tenta costurar por cima. Havia pontos que não fechavam. Dona Lúcia, do outro lado da rua, observou a cena da sua janela. Seus dedos enegrecidos pelo tempo prenderam-se na cortina. Ela lembrou-se das vezes em que passara pela casa da costureira, pedindo apenas um remendo de emergência. Lembrou-se das vezes em que a moça jovem prometera voltar e não voltara. E lembrando-se, sentiu uma pontada, uma mistura de pena e de culpa por nunca ter batido mais forte naquela porta. Agora, vendo o entregador ali, com a cara preocupada, Dona Ana Lúcia fez algo que não fizera antes. Desceu as escadas, calçou os chinelos e se aproximou. E pela primeira vez em anos, cruzou a rua. O instante em que a vizinha chegou foi como uma sobreposição de vozes antigas que se encontravam. Lucas explicou, sem dramatizar, o que ouvira. Dona Lúcia escutou e, com a voz trêmula de quem resolve finalmente atuar, disse: "Se há algo errado, temos de ver." A palavra tinha coragem de quem, de tão acostumado a olhar para o outro lado, resolve não olhar mais. Do lado de dentro, Carla sentiu o chão diminuir. A presença de testemunhas mudou o jogo. Para alguém que vinha costurando desculpas há meses, a chegada de outros corpos na calçada era ameaça e esperança. Ela prendeu-se num silêncio que precisava pensar. Havia coisas a dizer, frases que se compõem em segundos, estratégias que se formam para manter segredo. Naquele momento, algo no sótão se moveu. Uma sombra se aproximou da janela e, por um instante, a franja do tecido que Amália pendurara tremeluziu. Amália, lá em cima, escutou passos mais ousados no corredor e, por instinto que a velhice não apaga, encostou a palma na madeira da janela e sussurrou: "Carla." Era um sopro que saía do corpo como quem pede um favor antigo. Era uma palavra carregada de anos de cuidado. O que se seguiu foi um nó de decisões concretas. Lucas e Dona Lúcia conversaram rápido. Lucas propôs que chamassem alguém de imediato, um vizinho conhecido, um número que poderia intermediar. Dona Lúcia, sem perder tempo, foi bater à porta da assistente social do bairro. O bairro inteiro, naquele compasso, se reorganizava em volta de um único ponto, a casa antiga cujo sótão guardava um segredo. Do outro lado da porta, Carla respirava num compasso que tentava calcular perdas e ganhos. Se alguém subisse ao sótão, haveria ações cujas consequências não se poderiam prever. Polícia, imprensa, família desfeita. Ela puxou o pano da fronha, olhou para o espelho torto e encontrou ali o retrato de uma mulher que já fora menina prometendo o mar. O choque foi interno. Havia culpa. Talvez. Havia medo. Sim. Havia necessidade de ajuda. Com certeza. Um pensamento, claro e desesperado, atravessou sua cabeça. Como apagar anos de erro com uma única desculpa? Ou com um pedido de perdão? A porta abriu-se com um ranger. Era Dona Lúcia, com uma expressão que misturava decisão e pena. E lá na escada, com as mãos arrumando o cabelo, veio Lucas, que trazia o celular pronto para qualquer contato. Carla, por instinto, fechou a porta atrás de si. Era como fechar uma cortina antes do público. Tudo parecia prestes a explodir, mas havia ainda algo que segurava a história: o tempo. É curioso como, quando nos aproximamos do nó, o mundo adquire uma lentidão cortante. As pessoas que se reuniam na calçada viam-se em alerta. As janelas do bairro se abriram um pouco, como olhos que se esforçam.
A sensação era de que uma linha, tão fina quanto um fio de costura, poderia se romper a qualquer instante. E então tudo mudaria. Amália, sozinha no sótão, não sabia que fora ouvida. Não sabia que a sua frágil voz havia atravessado a madeira e mexido com rotinas. Ela apenas sentou-se com a carta entre as mãos, passando o polegar nas letras que um dia foram de sua filha. O gesto era uma mistura de dor e de esperança. Provar que, mesmo que o mundo a tivesse esquecido, a história ainda existia. E se alguém olhasse pelo buraco da fechadura, veria algo que o tempo não pode roubar: a presença de um amor antigo e persistente. Naquele momento, quando a calçada se enchia de passos e vozes, a casa balançou como quem guarda um segredo que não cabe mais dentro. Alguém do peito do bairro decidiu que não é mais possível fechar o livro sem virar a página. Mas como virar a página sem rasgar as folhas? Essa pergunta ficaria pairando no ar. Lucas sentiu então a responsabilidade que brota quando o acaso corrói a indiferença. Não era apenas uma entrega que faria, era um chamado para decidir-se entre recuar e intervir. Ele olhou para a janela do sótão, onde o pano pendurado florescia como sinal em bandeira pequena, e sentiu um aperto que não sabia nomear. A cena o puxava, dizia: olhe, veja, faça. Ele sabia que tomar a medida correta exigiria mais do que coragem, exigiria cuidado, discernimento. O que sucederia nas horas seguintes era incerto. Havia possibilidades de imediação pacífica, possibilidades de confronto, de pura negação. Havia também a certeza de que, dali em diante, a vida de cada um na casa seguiria outro ritmo. O segredo, uma vez iluminado, deixa de ser segredo e torna-se assunto público. E o público, às vezes cura, outras vezes dilacera. Naquele fim de manhã, enquanto nuvens gordas passavam pelo céu e o sol tentava, sem sucesso, beijar a esquina da rua, a calçada da Vila Aurora encheu-se de corpos. Havia sussurros, olhares, uma espécie de curiosidade inquieta. E no alto, na janela do sótão, a franja do pano deixou ver, por um segundo, a sombra de uma mão que apertava um pedaço de papel. Era a carta de infância que Amália segurava. A mão tremia, mas não largava. A história, até então trancada, começava a se abrir por entre costuras. E foi nesse ponto, quando a porta estava por um fio de ser aberta, quando vizinhos se aproximavam e quando o entregador decidiu que a inação já não era opção, que a narrativa se deteve, como se prendesse o fôlego antes de um grande ato. O que vinha a seguir prometia ser a partida de uma revolução doméstica. Um movimento que transformaria não só a casa, mas a forma como a vila olhava para os seus próprios velhos. Se essa história está tocando você, curta e inscreva para que mais pessoas vejam relatos que pedem atenção. A porta da casa não abriu de imediato. Havia um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. E do lado de fora o murmúrio da rua voltava a se organizar, como se nada ali tivesse acontecido. Mas as pequenas forças que se juntaram naquela manhã não se deixaram afastar por silêncio. Lucas, Dona Lúcia e mais um vizinho conversaram em vozes baixas, decidindo por empatia e cuidado, não por acusação precipitada. Enquanto aguardavam, telefonaram para a assistente social do bairro, uma mulher chamada Ana, que por sorte estava no posto de saúde naquele momento, e atendeu ao chamado com a serenidade de quem já vira muitas portas se fecharem por vergonha. Quando Ana chegou àquela casa, trazia consigo um crachá discreto, e a calma de quem sabe que por trás de cada batida de porta, há vidas inteiras em jogo. Veio acompanhada de Paulo, enfermeiro do posto, que trouxe consigo uma toalha e um kit simples para primeiros cuidados. Eles não chegaram como autoridade que vinha julgar, chegaram como profissionais, que vinham verificar, ouvir e proteger. Ana bateu. Falou com voz profissional e gentil. Apresentou-se. Explicou que tinha recebido uma denúncia de possível situação de risco. Havia no tom uma equilibrada firmeza. Ofereceram apoio, explicaram possibilidades. Deixaram claro que se houvesse alguém em perigo, seria preciso agir de forma responsável. O rosto dela estava mais magro do que antes, mas o olhar não tinha perdido aquela capacidade de reconhecer rostos,
Era um olhar que guardava histórias, tal como um bordado guarda pontos. O encontro entre velho e novo foi breve e tremendo. Amália sorriu, fraco, e murmurou o nome da filha. Foi um momento de reconhecimento, não de condenação. A equipe avaliou as condições imediatas, ofereceu água, cobertor limpo, algo para comer. Paulo pediu autorização para uma verificação clínica simples, sinais vitais, hidratação, e explicou cada gesto com cuidado, como quem desmonta medos em vez de empilhá-los. Amália aceitou, como se aquela visita fosse um abraço por escrito. Enquanto era atendida com delicadeza, Carla ficou na porta, as mãos sobre o rosto, balanços de culpa e alívio disputando espaço. Havia algo de humano e profundo naquela cena. A pessoa que causara a dor ali estava quebrada, precisando de remédio e consequências. A pessoa que recebera o dano precisava de proteção e de dignidade. Não eram opostos simplórios, eram fios enrolados numa única trama. Ana explicou que, por ora, a prioridade era a proteção da idosa e a avaliação da situação. Propôs que Amália fosse encaminhada ao abrigo municipal temporariamente, um local onde poderia receber cuidados, alimentação adequada e acompanhamento médico enquanto se organizava uma rede de suporte. A proposta foi apresentada como cuidado, não como separação permanente. Carla ouviu e, pela primeira vez, deixou escapar uma confissão. Falou em voz baixa sobre noites sem sono, discussões, pressões. Não era uma justificativa que apague o que fez. Era um pedido tímido de ajuda. Ana anotou, ofereceu encaminhamento para atendimento psicológico para Carla e colocou sobre a mesa a possibilidade de acompanhamento social, medidas educativas e a exigência de responsabilização. A promessa da infância que pendia na parede ecoou naquele instante com força. A saída de Amália do sótão foi feita de forma respeitosa. Não houve espetáculo. A vizinhança assistiu com um misto de alívio e constrangimento. Lucas ajudou a carregar os poucos objetos que Amália quis levar. Uma caixa com algumas roupas, a carta velha, a máquina de costura antiga, e as mãos que lá colocaram aquelas coisas eram mãos com cuidado, não com espetáculo. Antes de fechar a porta da casa, a assistente social falou com Carla sobre os próximos passos. Havia uma necessidade de avaliação psiquiátrica, de acompanhamento social e da tomada de providências que buscassem, na medida do possível, equilíbrio entre justiça e tratamento. Carla assinou a autorização para que profissionais acompanhassem Amália. Havia lágrimas e também a difícil conscientização de que as medidas eram necessárias. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas foram menos solitários. Amália chegou ao abrigo com o passo hesitante de quem retorna a um lugar público depois de anos de reclusão. O centro, simples e funcional, cheirava a café e a roupa lavada. Havia outros idosos, alguns com histórias de abandono, outros com famílias que passaram por crises distintas. Para Amália, o primeiro desafio foi reestabelecer rotinas, refeições regulares, banho com ajuda, consultas médicas e a companhia de profissionais treinados para escutar. A equipe do abrigo sabia que não bastava estancar o dano físico, era preciso colocar a dignidade de volta nos dias. E a costura, que sempre fora o ofício e a alma de Amália, foi logo reconhecida como um instrumento de retomada. Uma voluntária levou linhas e restos de tecido, e Amália, com os dedos que lembravam cada ponto, começou de novo. Os movimentos eram lentos, mas certos, como cordas que se afinam de novo. Enquanto isso, o caso seguiu seu curso administrativo. Registrou-se a ocorrência, houve avaliação social e médica e discutiu-se o melhor encaminhamento para Carla. Em muitos lugares, quando se trata de maus-tratos cometidos por familiares, a resposta pública busca um equilíbrio, responsabilizar, proteger a vítima e oferecer tratamento ao agressor, para evitar que o ciclo se repita. No caso de Carla, a avaliação apontou para um quadro de desgaste emocional profundo e sinais de sofrimento mental que exigiriam atenção. Não foi uma desculpa, foi um subsídio para que medidas de acompanhamento fossem propostas. Entre as opções, foram sugeridos atendimento psiquiátrico, terapia, grupos de apoio para cuidadores e, como medida restauradora, trabalho comunitário em programas de cuidado a idosos, sempre sob supervisão. Havia ainda a possibilidade de responsabilização legal, se se entendesse que houve negligência ou violência passível de sanção. A realidade é que, nesses casos, o processo busca priorizar proteção e reabilitação,
mas não esconde a necessidade de prestação de contas. Carla começou então um percurso de atendimento. No início, recusou-se a falar muito. Havia medo e orgulho ferido, mas a pressão combinada do acompanhamento social e a própria aflição interior foram levando a pequenas conversas que se tornaram com o tempo terapia. Psicólogos e assistentes sociais encontraram nela resistência, mas também lampejos de consciência. Ela foi encaminhada a um grupo de apoio para pessoas que cuidavam de familiares, um espaço onde a exaustão era reconhecida sem justificar a violação. Ali, entre outras vozes cansadas, Carla ouviu relatos que ecoavam os seus próprios e começou a entender que pedir ajuda antes que se chegue a um ponto de ruptura é diferente de alimentar desculpas após o dano. Não que a transformação fosse automática, era lenta, cheia de recaídas e contradições, mas passos foram dados. A comunidade da Vila Aurora, por sua vez, não permaneceu inerte. Dona Lúcia, que antes olhara para o outro lado por hesitação, agora se arrepiava ao pensar que poderia ter feito mais cedo. Ela passou a organizar pequenas rondas de vizinhos, não para fiscalizar, mas para criar uma rede de checagem e cuidado. Algumas pessoas relutaram, outras se engajaram. O que nasceu ali foi uma mudança de hábitos. Olhares que antes desviavam passaram a se interessar, mensagens de texto foram trocadas com mais frequência. Havia um compromisso tímido, mas real, de não permitir que casas inteiras se tornassem ilhas. Um posto de costura comunitário foi discutido entre os vizinhos e o abrigo, como forma de reinserir habilidades e proporcionar renda e propósito a quem quisesse participar. Lucas, que fora o elemento catalisador daquele dia, assumiu um papel que não havia planejado. No começo, era apenas o entregador que ouviu uma voz no alto e não se calou. Mas o afeto que se formou a partir daí foi simples e humano. Ele passou a visitar Amália no abrigo, levando doações, conversando sobre pequenos assuntos, lembrando histórias do bairro que a faziam rir. Entre eles nasceu uma relação de ternura que não precisava ser rotulada. Lucas descobriu nos encontros uma espécie de sentido que ia além do trabalho, ajudar a tecer a vida de alguém que havia sido retirada do mundo. Ele também apoiou a reabertura da máquina de costura, juntou dinheiro com vizinhos para consertá-la e, aos poucos, o barulho daquela peça mecânica voltou a ocupar o abrigo como trilha sonora de recuperação. No abrigo, Amália passou por avaliações médicas que confirmaram o impacto do isolamento, perda de massa, sono fragmentado, tristeza persistente. Mas havia também sinais de resistência emocional. Com cuidados, alimentação regular e acompanhamento, seu corpo foi ganhando força. O que mais a animava, porém, era a costura. Ela começou a participar de oficinas, ensinando a bordar e a remendar. As mãos que um dia sustentaram uma casa, agora ensinavam outras pessoas. A costura não era cura mágica, não apagava anos, mas era um caminho para reconstruir sentido e autonomia. E cada ponto que Amália dava era um fio que a ligava de novo ao mundo. Enquanto isso, o processo com Carla avançava em paralelo. Em consultas, ela falava sobre noites em claro, sobre a pressão de trabalho e sobre a presença de Rogério, que se mostrou mais um fator de instabilidade do que um agente de apoio. O acompanhamento clínico levantou a suspeita de uma depressão moderada com crises de ansiedade e episódios de descontrole, tudo em cujo tratamento a medicação, a psicoterapia e o suporte social apareciam como caminhos necessários. Como parte de um acordo que visava a reparação, lhe foram propostas medidas que incluíam participação em um programa de requalificação e trabalho comunitário no centro de convivência do bairro, além de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico. O retorno à convivência, mesmo que gradual, exigiu cautela. A primeira visita de Carla a Amália, acompanhada por uma assistente social e realizada em ambiente supervisionado, foi tensa. Amália recebeu a filha com um misto de frieza e curiosidade. Os anos de silêncio haviam criado uma distância que não se desfaz com um único abraço. As palavras entre elas foram medidas. Carla tentou se aproximar. Pediu perdão, às vezes com o tom de quem busca se redimir. Amália respondeu com uma calma ferida, evitando promessas fáceis. O primeiro encontro terminou com um pequeno gesto. Carla trouxe um resto de tecido que Amália sempre gostara, e a mãe, tocando no pano, conteve o impulso de derramar um perdão imediato. Havia, acima de tudo, a necessidade de tempo. Reconstrução não é sinônimo de esquecimento. Os encontros seguintes foram, em geral, programados e curtos.
Havia regras, certo protocolo de segurança emocional, sem pressa, sem exigir afetos. Aos poucos, com o trabalho de profissionais e a participação ativa de Lucas e de outros vizinhos, a conversa entre mãe e filha foi mudando de conteúdo. Lembranças de festas, receitas de bolo, histórias do passado foram voltando como pontos que podem ser costurados de novo. Não foi uma reconciliação total. Era uma remedição cautelosa, que respeitava a dignidade de Amália e o esforço de Carla em se recuperar. A própria assistência social deixava claro que o perdão é um processo íntimo e que a sociedade não pode forçar nem minimizar o que aconteceu. Na medida em que Carla seguia o tratamento, fazia a terapia e participava do trabalho comunitário, pequenas mudanças públicas começaram a aparecer. Ela passou a trabalhar no centro de convivência, auxiliando em atividades de costura e manutenção de roupas para idosos carentes. Era uma forma concreta de retribuição e também de aprendizado prático. Conviver com pessoas que cuidavam de si e de outros, ouvir suas histórias, aprender a pedir ajuda antes que a sobrecarga virasse violência. A comunidade, por sua vez, assistia com uma mistura de vigilância e esperança. Alguns espectadores permaneceram céticos, outros acreditaram na possibilidade de transformação. Importante lembrar, responsabilização e reparação caminhavam juntas. Havia sempre um risco de banalizar o sofrimento se a justiça fosse vista como mera aparência. Por isso, as medidas aplicadas tinham acompanhamento profissional. Nos meses seguintes, a Vila Aurora mudou em pequenos gestos que diziam mais que qualquer grande decreto. Pessoas que antes passavam sem olhar passaram a avisar umas às outras sobre idosas que viviam sozinhas. O pequeno posto de saúde instituiu uma triagem mais ativa para quem cuidava de parentes idosos, oferecendo orientações sobre como pedir ajuda e a quem recorrer antes que o desespero se tornasse cenário de danos. Uma rede de apoio informal começou a criar um calendário de visitas para quem precisava. Nenhuma solução era perfeita, mas a mudança cultural começou a se instalar. Olhar para o outro deixou de ser ato de curiosidade e passou a ser responsabilidade. Amália, com seu ritmo mais calmo, encontrou no abrigo não só a proteção como necessário, mas também um novo projeto. A equipe do centro incentivou uma exposição de pequenos trabalhos das oficinas. Pontos simples, remendos de paixão, pequenos quadrados de tecido costurados com histórias. Amália participou e sua mesa atraiu atenção. Haviam bordados com mensagens sutis, pequenos bilhetes costurados com a caligrafia das mãos enrugadas. Um desses bordados tinha discretamente a frase que ela mesma havia pregado no sótão: "Lembra da promessa". A exposição não era cena de vingança, era registro de vida. Alguns visitantes do bairro olharam emocionados. Outros, envergonhados por não terem interferido antes, sentiam que a culpa pedia transformação. Lucas seguiu visitando, trazendo às vezes pacotes de linhas e tecidos, outras vezes apenas sua presença. Em uma tarde de chuva, ele ajudou a mover a máquina de costura para lugar de destaque no centro. Enquanto os moradores passavam a usar a oficina, ouviu-se novamente o traquete do pedal. Um som que, para muitos, tinha o ritmo de continuidade e de resistência. Lucas não fez nome de herói. Fez o que muitas pessoas poderiam fazer. Escutou, não virou o rosto e manteve a atenção. Sua atitude transformou-se em exemplo entre jovens do bairro, que, pouco a pouco, reconheceram que pequenas ações somadas salvam vidas. Carla, por sua parte, enfrentou momentos de recaída. Tratamento psicológico não é linha reta, ele tem curvas e buracos. Houve dias em que a sensação de incapacidade a visitava como se tudo fosse insuficiente, e a memória do sótão, o peso da mãe trancada, retornava como culpa cortante. Mas havia também dias em que ela conseguia sentar com uma idosa e aprender a tricotar, ouvir que outras histórias de desgaste existiam e perceber que pedir ajuda faz parte do cuidar. O trabalho comunitário não a absolvia, mas dava a oportunidade de aprender e de resgatar sua humanidade. Havia sessões de terapia em que fala-se de limites, de pedir apoio e de planejar uma vida sem isolamento emocional. Com o passar do tempo, medidas administrativas e judiciais seguiram sua rota. O caso foi registrado e o processo tramitou com foco em responsabilização equilibrada. Atentou-se para a proteção da vítima, para a necessidade de medidas educativas e para o encaminhamento ao tratamento de quem cometeu o abuso.
Em certo ponto, ficou acertado que a responsabilização criminal não seria apenas punitiva, mas integrada a um programa que incluía atendimento psiquiátrico e medidas reparadoras. Isso não apagou o dano, mas buscou evitar que a punição seja vazia de propósito. Justiça, quando bem aplicada, tenta evitar repetição, garantir proteção e promover reabilitação quando possível. Houve cenas difíceis ao longo desse caminho, encontros que descambavam em lágrimas, sessões em que a dor explícita impedia contato, discussões no centro comunitário sobre como equilibrar acolhida e vigilância. Mas também houve progresso visível. Amália recuperou peso, levou um grupo de mulheres a aprenderem os pontos básicos de costura, organizou uma banca comunitária, onde peças remendadas eram vendidas para complementar o pequeno orçamento do abrigo. Sua voz, que havia sussurrado há tanto tempo, voltou a se fazer ouvir em conversas públicas sobre direitos e cuidado aos idosos. Numa reunião de vizinhos, ela falou, com a calma que nasce da vida longa, sobre o que significava ser vista. E sua fala foi ouvida como quem traz a experiência de quem sobreviveu. O que a Vila Aurora aprendeu com tudo isso não foi simplesmente a lição única de que há que vigiar. Aprendeu, com dificuldade e cuidado, que responsabilidade coletiva exige presença ativa. Viu-se que o abandono é fruto de muitos nós: sofrimento individual, ausência de suporte, precariedade social, vergonha e silêncio. A resposta, por sua vez, foi múltipla: escuta, intervenção, trabalho de cuidado e criação de redes. Ninguém prometeu soluções fáceis, prometeu-se atenção contínua. 1 ano depois daquele dia que abriu a porta do sótão, a casa de Amália estava mais vazia fisicamente, mas menos sozinha socialmente. Amália continuou no abrigo por um período, depois passou a morar numa casa de apoio com outras senhoras, onde podia manter contato com a comunidade e participar de atividades regulares. Carla seguiu seu tratamento e manteve visitas supervisionadas até que a equipe entendeu haver condições para encontros menos rígidos, sempre com cautela. Havia entre mãe e filha uma relação que não era a de antes, nem de total distância. Era a de pessoas que precisam reaprender a conviver, alinhando expectativas e respeitando limites. A revolução que mudou tudo não se deu num único ato teatral. Foi uma série de movimentos pequenos que, juntos, inverteram o quadro de abandono. A carta amassada, a frase costurada, o entregador que não se calou, a vizinha que atravessou a rua, a assistente social que atendeu ao telefone e o abrigo que acolheram fizeram parte de uma engrenagem. O que parecia um fato isolado, uma filha que prendeu a mãe num sótão, tornou-se uma narrativa pública que obrigou a sociedade a olhar para suas falhas e a agir. Revolução aqui foi a soma de atos que devolveram dignidade. Na Vila Aurora, passaram a circular outros sinais visíveis. Placas com contatos de serviços locais no mural da praça, um pequeno grupo de suporte para cuidadores que se reunia semanalmente no centro comunitário, oficinas de capacitação sobre envelhecimento e direitos. O posto de saúde fez uma campanha de orientação sobre sinais de maus-tratos e como acioná-los. Um cartaz simples dizia: não tenha medo de perguntar. Cuidar é responsabilidade de todos. Nada disso era grandioso, mas a persistência da ação fez a mudança durar. Em encontros públicos, a história de Amália foi contada não para envergonhar, mas para ensinar. Foram convidadas profissionais para falar sobre sinais de sobrecarga, sobre a importância de pedir ajuda antes que a situação extrapole. Em uma dessas rodas, Amália trouxe um pedaço de tecido e ensinou a costurar uma bainha. Enquanto as mãos se moviam, ela falou: foi o que eu sempre soube fazer, juntar os pedaços. Não houve tom de recriminação ao público, apenas um convite à atenção diária. E Carla? A trajetória dela não teve final único. Houve momentos em que pensou em desistir, outros em que sentiu a progressão do próprio esforço. Em conversas públicas e privadas, ela reconheceu a profundidade do erro e procurou assumir responsabilidades concretas, sem transformar seu sofrimento em desculpa. Trabalhar no centro comunitário, conviver com idosos e ouvir histórias lhe deu perspectiva. O que começou como necessidade de reparar, transformou-se em prática contínua de humildade produtiva. Seus passos não apagaram o passado,
mas construíram uma estrada de ações que tentavam não repetir os mesmos danos. Quando, em uma tarde de verão, Amália e Carla sentaram juntas à sombra de uma mangueira no terreno do abrigo, supervisionadas por uma assistente social, como sempre procuravam garantir, houve um instante de silêncio bom. Não era silêncio de ausência, era silêncio de coisa que resiste. Amália olhou para a filha e disse, com calma e sem pressa, eu não busco que você seja perfeita. Só quero que aprenda a pedir ajuda antes de se afogar na pressa. Carla respondeu com a simplicidade da contrição. Prometo que vou tentar. Não é fácil, mãe, mas não quero fazer isso de novo. Não foi uma absolvição automática, nem uma cena de cinema. Foi um passo real, pequeno e verdadeiro. A comunidade, por sua parte, entendeu que o cuidado com os idosos não é apenas questão de legislação ou de políticas públicas distantes. É também, e talvez sobretudo, disciplina de vizinhança. Perguntar, tocar o interfone, oferecer uma visita, ligar para o posto quando algo parece errado. A revolução que mudou tudo foi, em última instância, a decisão coletiva de não deixar que uma casa se tornasse um esconderijo. Foi aprender que a dignidade de um vizinho é assunto de todos. No epílogo dessa história, há uma lição clara e prática. Maus tratos a idosos acontecem em contextos humanos complexos. Implicam sobrecarga, saúde mental deteriorada, falta de redes e vergonha. E a resposta precisa combinar cuidado com responsabilização. Proteger exige ação, mas agir também exige escuta, avaliação profissional e medidas que priorizem a segurança da pessoa vulnerável. Não existe uma cura milagrosa, mas existe a possibilidade de reconstrução lenta e honesta. Se você leu até aqui, leve consigo 2 compromissos simples. O primeiro de olhar com mais atenção ao seu redor, o segundo de lembrar que quando uma voz frágil chama de um lugar alto, vale a pena escutar. Se você conhece alguém em situação parecida, procure os serviços locais de assistência social, saúde ou grupos comunitários. Ações pequenas podem salvar. Compartilhar histórias como essa ajuda a criar vigilância e empatia. Compartilhe esta história para que mais pessoas saibam como reconhecer sinais de maus tratos a idosos e onde buscar ajuda. A mudança começa quando ninguém vira o rosto.